Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Luan Álvaro, sou especialista em desenvolvimento de aplicações web e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a criar do zero, mesmo que você seja iniciante, uma aplicação Next.js e conectá-la a um banco de dados, o tão famoso MongoDB. Então, vem comigo se você gostou da ideia, que a gente já vai direto para o conteúdo. Então, vamos reduzir a câmera aqui para vocês também não se assustarem, contando, enfim. Vamos para o código aqui, galera. Pessoal, estou com o meu terminal aberto, eu vou começar criando uma aplicação Next.js, que é a coisa mais simples do mundo. Se você tem um Node instalado, basta, Node npm, que já vem junto ali, é basicamente um comando que a gente vai utilizar. Então, vou entrar aqui, na minha pasta de projetos, vou entrar aqui na minha pasta CD Luau Educação, que é onde eu guardo meus projetos para o YouTube, e aí eu vou utilizar um único comando, que é o npx create next app. E aí a gente pode passar aqui, o @latest para pegar a última versão, ou a gente poderia definir uma versão em específico. Eu já vou parar esse WhatsApp aí, galera. Mas eu posso passar também o npx create next app sem nada, que ele já vai pegar a última versão estável da aplicação para fazer a nossa instalação. Eu vou chamar aqui, de tutorial MongoDB, e aí eu vou utilizar TypeScript. Sim, nós vamos utilizar TypeScript. Eu vou deixar por padrão ESLint, não vai nos atrapalhar. Vou deixar por padrão também o Tailwind CSS. Vou deixar por padrão aqui o Source Directory para organizar ali o nosso projeto. Legal. E não vou utilizar aqui a App Router, que basicamente é um novo sistema de roteamento ali, de roteamento do Next.js. A gente não vai utilizar ele nesse vídeo. Vamos utilizar o Pages Router, que parou ali na versão 13, se eu não me engano. Está um pouco mais estável, ainda é recomendado para produção. Beleza, pessoal? Então não vou utilizar isso. Também não vou customizar o meu alias ali, que é aquele import global que é muito legal. Então a gente passa o arroba e aí ele já faz a questão dos paths ali automaticamente. E aí a gente vai só esperar essa instalação acontecer com sucesso e a gente já parte para a conexão com o nosso banco de dados do MongoDB. Pessoal, instalação do nosso projeto Next.js já terminou. Perceba que é muito rápido, vai durar ali coisa de 1 minuto no máximo. Nesse caso aqui demorou 30, 40 segundinhos. E aí a gente vai para o MongoDB, que é o banco de dados que a gente vai utilizar, tá? E é muito legal o MongoDB porque eles têm um plano grátis muitíssimo generoso. Galera, dá para tirar muita aplicação do papel, muita ideia do papel na realidade, com o MongoDB, com o Next.js, com a Vercel. É um pacote incrivelmente barato, generoso, né? Você começa ali no plano grátis e você consegue criar a sua startup sem praticamente investir nada, né? Sem tirar dinheiro do bolso, só ter o conhecimento e seu tempo, né? Que é muito valioso, por sinal. Mas vamos aqui então para o MongoDB. Eu já tenho uma conta criada, galera, e com a conta criada o processo é muito simples. Eu sugiro que vocês criem a conta de vocês aí, é coisa rápida. E aí com a conta criada vocês vão perceber que aqui dentro a divisão que eles utilizam é por organização, projetos, databases, num contexto mais geral, tá? Databases e collections. Então vamos lá definir o que é cada um. A organização é como se fosse, galera, a tua empresa. Então aqui dentro de organização nós vamos ter algumas organizações, como por exemplo o GoAds e a Luau. GoAds era um projeto que eu criei um tempo atrás, tá? Que está depreciado, eu não estou dando continuidade com esse projeto mais. E eu criei uma organização só para esse projeto. Hoje eu criei aqui uma organização para a Luau, que é a minha empresa, que faço aqui as gravações de vídeos, enfim. Tudo isso é dentro da Luau. Aí dentro da Luau vocês vão perceber que eu tenho projetos. Então dentro de uma empresa eu posso ter mais de um projeto. Então aqui eu criei um projeto Garagem. Normalmente eu utilizo esse nome Garagem, que é onde eu vou brincando, é onde eu vou testando as coisas. Então eu já tenho um projetinho Garagem aqui. E dentro desse projeto Garagem, galera, a gente vai ter aqui, os nossos clusters. Eu esqueci de falar isso, mas o cluster é basicamente como se fosse a nossa VPS, a nossa máquina virtual, que vai armazenar ali o nosso banco de dados do MongoDB, tá? Dentro do cluster, a gente tem os nossos databases, né? Os nossos bancos de dados propriamente ditos, e a gente tem também as nossas collections
que basicamente são as nossas tabelas, está bem relacionado ali com o SQL, por exemplo. Esse é um detalhe importante, o MongoDB, ele é NoSQL, né? No SQL, então ele utiliza uma estrutura mais parecida ali com o JSON, é um pouco mais maleável em estruturação de dados, e aí tem alguns prós e contras em comparação com o banco de dados SQL. Voltando então, explicando, feito o overview aqui do MongoDB, a gente vai criar um novo projetinho, então deixa eu voltar aqui, ó, aqui dentro da minha organização da Luau, a gente vai criar um novo projeto. Então aqui eu vou criar um novo projeto, vou clicar aqui, ó, New Project, vamos definir o nome para esse projeto, eu vou colocar aqui, ó, Tutorial YouTube Integração, integração, Tutorial YouTube Integração, e aí simplesmente eu vou clicar em Next. Eu também vou clicar em Next aqui, porque só vai ter eu não vou adicionar membros nem ninguém nesse projeto, vou clicar em Create Project, e ele já vai fazer esse processo de criação para a gente. Com o nosso projeto criado, nós vamos criar o nosso cluster. Você pode ter mais de um cluster, mas no plano gratuito ele só permite você ter apenas um cluster gratuito, tá? Aí se você quiser mais de um, tem que pagar por isso. Então eu vou clicar aqui em criar e você vai ver que é muito simples a criação de um cluster. Então ele traz algumas opções aqui pagas para a gente inicialmente, mas tem aqui o cluster M0, e aí ele vai ser gratuito eternamente, vai te dar um banco de dados ali de 512 megas de memória, é bastante memória, galera, você consegue ter bastante informação aqui dentro desse plano gratuito, e aí você tem ali a RAM e a vCPU, né, são máquinas compartilhadas, então a performance dela não vai ser a mais absurda possível, mas é de extremo interesse e importância para qualquer projeto começar com um banco de dados desse, tá, galera? É extremamente generoso esse plano. O nome aqui do nosso cluster eu vou chamar de Tutorial Cluster, certo? Cluster. E aí eu vou deixar aqui a automação de segurança dele, o setup, eu vou deixar marcado aqui, tá? Que ele já adiciona o nosso IP na allow list ali para poder fazer essa conexão localmente. Eu também vou criar aqui um preload sample database, ele já traz um payload de algumas informações, filmes, perfis, alguns dados fictícios ali. Acho que os filmes nem são fictícios, tá? Do MDB e tudo mais, pra gente consumir. Então isso é legal pra gente fazer esse primeiro setup aqui juntos, tá bom? Eu vou selecionar aqui por padrão a AWS, eles trazem isso aqui, isso é muito legal, você pode selecionar o provedor que você quiser ali, né? O provider, Google Cloud, Azure, eu vou deixar por padrão a AWS. A região, galera, eu vou trazer para a região aqui da América do Sul, vou escolher São Paulo, porque fica mais próximo os dados aqui, então a comunicação traz um pouco mais de eficiência. Normalmente meus projetos também estão localizados, mas aqui o público é mais localizado aqui na América do Sul, eu faço mais projetos voltados para o brasileiro, então acaba que isso traz um pouquinho menos de latência na comunicação, mas dependendo da situação, se você quiser um cluster mais global, que pegue um pouco mais ali de uma região mais ampla, seria interessante até mudar aqui para outras regiões. Mas aí fica do teu interesse, beleza? Eu vou clicar aqui, ó, para criar o nosso cluster e você vai ver que é muito rapidinho, um minutinho, a gente já consegue finalizar aqui as coisas, tá bom? Ele vai trazer aqui, ó, o username e o password do nosso banco de dados, que é o que a gente vai ter que configurar aqui para fazer a nossa primeira conexão. Então eu vou simplesmente, ó, chamar de admin o meu username aqui e eu vou deixar essa senha padrão que ele já me sugere aqui. Eu só vou lembrar de copiar ela aqui para não esquecer e aí eu vou trazer para dentro do nosso projeto. Então deixa eu voltar aqui no nosso projeto, eu já vou, ó, entrar aqui, ó, cd tutorial MongoDB, vou utilizar o comando code espaço ponto para abrir essa minha pasta no VS Code e aí eu já vou criar um arquivo aqui, ó, .env.local para ter a nossa senha. Então, MongoDB admin pass. Então eu vou chamar ela aqui, deixa salva por enquanto. E aí a gente vai continuar aqui, criar o nosso usuário e a gente vai continuar aqui para pegar a nossa connection string, que é onde a gente vai conectar com o nosso client dentro da nossa aplicação, tá? Eu vou clicar aqui, ó, em drivers, ele já vai trazer pra gente aqui, ó, um tutorialzinho de como fazer essa instalação e de como conectar também. Se você clicar aqui, você consegue ver um código de exemplo bem interessante, bem semelhante ao que a gente vai construir, inclusive. E aí eu vou copiar aqui simplesmente o password, a nossa senha, que no caso, ó, ele já traz a opção de eu imputar a nossa senha aqui. E aí aqui é a nossa connection string, que é o que a gente vai utilizar para conectar ao nosso banco de dados. Então eu vou pegar, copiar isso aqui, trazer para o nosso projeto. Então eu vou chamar isso aqui, galera, de MongoDB URI, MongoDB URI, e aí eu vou passar aqui, ó, a nossa connection string, beleza? Esse nome aqui, galera, fica à vontade para modificar,
Eu vou simplesmente seguir essa convenção para que fique mais fácil o entendimento de todo mundo, tá? Então, variáveis de ambiente configuradas, a gente vai criar agora um módulo para nossa aplicação. Vamos executar nosso projeto, inclusive, né? Então, deixa eu dar um npm run dev aqui e vamos abrir a nossa aplicação para a gente ver se está funcionando de fato, tá? Então, deixa eu dar um localhost aqui. Beleza, a nossa aplicação está funcionando. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou voltar aqui no nosso projeto. Vem comigo aqui, pessoal. Aqui dentro de dentro de styles eu vou fazer um reset básico aqui no Next. Eu vou tirar essas estilizações aqui que eles trazem a mais. E aqui eu vou trazer apenas uma main em branco com o nome tutorial YouTube MongoDB mais Next.js. Fechou? Então, voltando aqui, perfeito. Nossa aplicação está rodando e está funcionando. Agora a gente vai criar o nosso módulo do MongoDB, que vai fazer essa conexão de uma forma mais global, um componente propriamente dito. Então, é basicamente um componente que a gente vai criar para a gente utilizar isso em diversas funções. Então, aqui dentro de Source, galera, eu vou criar uma pasta chamada módulos. Então, módulos. E aqui dentro de módulos, eu vou criar o nosso MongoDB, tá? Então, a aplicação do nosso MongoDB. Então, eu vou criar um arquivozinho, mongodb.ts, e aqui a gente vai fazer a nossa configuração e vocês vão ver que é muito simples. A gente vai primeiro, antes de tudo, instalar a biblioteca que a própria Mongo nos fornece para fazer essa conexão com o banco de dados deles. Então, é muito tranquilo. Eu vou dar aqui o npm install e passar o MongoDB. Simples assim, pessoal. A partir daqui, a gente já vai importar esse módulo, né? E aí a gente vai começar a utilizar ele na nossa aplicação. Então vem comigo que é muito simples, ó. Deixa eu fechar aqui esse terminal. Eu vou jogar esse carinha aqui, ó, para a direita, deixa ele curtinho aqui, galera, para a gente ter uma visualização melhor. Deixa eu dar um pouco de zoom também aqui para ficar a visualização boa para vocês. E aí eu vou começar importando aqui o nosso módulo. Então eu vou importar e inclusive desabilitar nosso Copilot aqui para ele não atrapalhar a explicação. E aí eu vou importar aqui, ó, do MongoDB, galera. Então from MongoDB, eu quero importar aqui o nosso Mongo Client. Então Mongo Client, tá aqui, ó, ele. E eu quero importar também aqui, ó, esse carinha chamado Server API Version, que é uma tipagem aqui, tá? Então a gente consegue ter essa tipagem para configurar um pouquinho mais na frente, que vocês já vão entender. Então, importando isso aqui, eu vou primeiro fazer uma verificação sobre as variáveis de ambiente para ele já disparar um erro aqui, caso a gente não tenha configurado a nossa connection DB string. Então eu vou fazer o seguinte, ó, se aquela nossa variável de ambiente lá que a gente criou, então deixa eu voltar aqui, ó, qual foi a variável que a gente criou? Foi a Mongo URI. Então, ó, cara, se você não achar a nossa process.env.mongoURI, você já vai disparar um erro aí pra gente, então tu vai dar um throw new erro, né? Então eu vou passar aqui, ó, th throw new e aí passar um erro aqui. E aí a gente vai falar, ó, MongoDB connection string not defined. Perfeito. Então, se a gente não tiver a nossa variável de ambiente configurada, ele já vai disparar um erro pra gente e aí a gente já vai saber que tem alguma coisa faltando, beleza? A partir disso, eu vou criar aqui a nossa conexão. Então, eu vou criar primeiro aqui, galera, uma constante, tá? Para receber a nossa URI, que é a nossa connection string. Então, eu vou simplesmente passar aqui, ó, o nosso process.env.mongodb e o URI. E aí, basicamente, aqui embaixo eu vou criar uma constante para armazenar as opções de conexão com esse cluster, tá? Então, eu vou criar aqui, ó, um const options. E aí, isso aqui vai ser nada mais, nada menos do que um objeto. Esse objeto, ele recebe uma propriedade chamada Server API. E aí, aqui dentro, eu vou passar outro objeto, então ele vai receber outro objeto e esse objeto tem 3 configurações que são configurações padrão que o próprio MongoDB nos traz. A primeira propriedade é essa version, que recebe aquela tipagem lá do Server API Version.v1, que já é fornecido pelo próprio MongoDB. A gente tem o strict e o depression errors, que são configurações ali padrão que o MongoDB já traz pra gente. Então eu simplesmente estou trazendo isso padrão para o nosso projeto para que a gente faça essa conexão da melhor maneira possível, tá bom? A gente vai criar aqui agora, galera, uma variável para receber o nosso client do nosso MongoDB. E esse client, ele vai ter o tipo da própria classe aqui, ó, do MongoDB. Então eu vou criar ele, iniciar ele com essa tipagem. E aí, galera, tem um detalhezinho muito legal.
quando a gente está em desenvolvimento aqui no Next.js, a gente tem o hot reload, que é aquela atualização, aquele refresh automático quando a gente muda algum código aqui. E isso faz com que todas as APIs, todas as conexões sejam executadas novamente, o que podem gargalar as conexões do seu banco de dados, né? Então, possivelmente você já passou por isso ao conectar em um banco de dados. Se você não fizer a desconexão direito, isso pode gerar ali, ó, várias conexões, múltiplas conexões, até quebrar ali a tua conexão. Então, para isso, a gente vai fazer uma verificação muito simples, verificar se a gente está no modo de desenvolvimento e aí utilizar uma variável global para administrar essa instância, né, esse client do MongoDB, para que a gente tenha tudo organizado e tudo facinho, sem problema nenhum, com vazamento ali de conexões no nosso banco, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, se o nosso process.env.nodeenv, se o meu ambiente de desenvolvimento, ele for o development, ou seja, se eu estiver, opa, tá errado, ou seja, se eu estiver em desenvolvimento, o que é que eu quero fazer? A gente vai criar uma variável global que vai armazenar o nosso MongoDB, tá? Então, vamos fazer o seguinte, galera, eu vou copiar e colar aqui o que tá pronto, para que a gente não se perca aqui, ó, na montagem do código, tá? O importante é que vocês entendam o que é que tá acontecendo aqui debaixo dos panos. Então, ó, ele tá criando basicamente aqui, ó, uma variável global, tá definindo o tipo dessa variável como global, certo? E aí tá trazendo aqui, ó, o Mongo Client, que é do mesmo tipo lá do Mongo Client lá de cima. Então ele tá criando essa variável pra gente aqui e tá dizendo que ela pode ser undefined, né? Então ela pode sim, em algum momento ser undefined. E aí aqui para baixo o que é que ele faz? Ele verifica, ó, aquela variável global que a gente criou, ela existe? Não existe? Se não existe, ele vai criar um novo client do nosso MongoDB, faz essa conexão com o cluster e armazena essa conexão, esse client, aqui na nossa variável global, para que a gente consiga utilizar isso. E aí ele na sequência só faz definir, né, esse client que foi configurado na nossa main, no nosso client principal, que é o que vai ser exportado por padrão para ser utilizado pelas funções. Entendeu isso? A gente vai adicionar aqui agora um else, que é basicamente, se a gente tiver em produção, vamos utilizar essa variável global? Não é recomendado, então a gente não vai utilizar a variável global. Então o que a gente vai fazer simplesmente é criar um novo client aqui, ó. Então vou jogar para cá, pegar a nossa variável que a gente já criou aqui em cima e jogar o nosso client lá para dentro. Então criei aqui, o que eu vou fazer então é dar um export default, eu vou exportar por padrão aqui o meu client, então eu vou dar um export default do meu client e basicamente nosso módulo do MongoDB está criado. Se a gente não tiver errado nada, escrito nada errado aqui, isso aqui já deve funcionar para a gente conectar no nosso módulo DB e a gente trazer informações lá das nossas collections. Vamos testar então, vem comigo para a gente testar isso aqui. Eu vou criar uma API bem simples, galera. Aqui dentro de API ele já tem uma hello, eu vou chamar isso aqui de movies. Deixa eu fechar aqui, ó, essa minha lateral. E aí basicamente o que eu vou fazer é importar então o nosso client que a gente acabou de criar e acessar as nossas collections para que a gente faça a listagem desses filmes, tá bom, galera? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é importar o nosso client. Então eu vou dar um import client, eu posso chamar client MongoDB aqui, ó, MongoDB, enfim, como a gente exportou por padrão, o nome não vai importar muito, vou chamar de client from, e aí a gente vai pegar aqui, ó, dos nossos módulos do MongoDB. Então, esse client aqui é o que a gente vai utilizar para fazer a nossa listagem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é conectar ali o nosso client, trazer ele à tona, né? Então, eu vou dar aqui, ó, um nosso await client.connect. Então, vamos chamar essa função client.connect e o nosso TypeScript já está reclamando aqui que a gente não marcou um async function ali para a nossa função principal. Então, ó, export default async function handler, ele já vai parar de reclamar. Então, a gente já tem uma conexão aqui. O legal, galera, é que a gente faça isso num try-catch, tá? Então, ó, vamos jogar isso aqui para dentro de um try-catch. Se der erro aqui, ó, o que a gente faz? Então, a gente já dá um console.log desse erro aqui, beleza? Deixa eu voltar aqui esse meu res para cá. Deixa eu colocar um 500 aqui, ó, internal server erro, né? Então a gente joga um internal server erro aqui. Se der erro, ele já traz ele tem essa tratativa de erro aqui minimamente, tá? E aí, dando tudo certo, a gente vai conectar o nosso client, a gente vai conectar agora no nosso database e fazer a listagem dos nossos movies. Para isso, ó, deixa eu voltar aqui no projeto que a gente criou. Então, deixa eu clicar em Done. A gente vai perceber, ó, que a gente pode clicar aqui em Browse Collections, tá?
dentro do banco de dados que a gente criou, né? Dentro do cluster que a gente criou. Então aqui dentro desse cluster, perceba que eu posso ter mais de um banco de dados. Então aqui, ó, ele já trouxe por padrão para mim o sample mflix, que basicamente é aquele payload que ele já traz para a gente consumir isso aqui de uma forma bem legal, né? Então eu vou conectar nesse banco de dados aqui o meu sample mflix. Então a gente vai voltar aqui no nosso código. Então eu vou criar aqui, ó, const database sample mflix. E aí isso aqui basicamente, galera, vai ser o nosso client.database. Então eu vou informar aqui para ele qual que é o database name que a gente quer conectar. É o nosso sample mflix. E aí agora a gente quer fazer a listagem desses filmes para ver se está tudo certinho e devolver isso via API ali JSON para o nosso front-end, né? Para quem consumir essa API. Então, para fazer isso, eu vou criar uma nova constante que vai receber aqui os nossos movies. E aí eu vou dar um await, pegar ali o meu client, que é o meu db sample mflix. E aí eu vou acessar a collection que eu quero. E a collection que eu quero nesse caso aqui, ó, é a collection de movies. Então, basicamente, é essa aqui que eu vou acessar. Então, eu vou passar o nome aqui para dentro dela. E aí eu quero fazer um find. E esse find, ele já traz aqui essas opções de filtragens para a gente colocar. Nesse caso, eu quero trazer todo mundo, não quero filtrar. Eu simplesmente vou fazer aqui um ponto sort. Eu quero fazer uma ordenação dos meus registros. Então aqui eu vou fazer uma ordenação pela métrica de metacrítica, galera. Ele tem uma nota ali de metacrítica, né? De aceitação de crítica ali pelo IMDb. Então a gente vai ordenar dos melhores para os piores ali, né? Filmes. Então a gente vai passar esse -1 aqui para ele fazer essa ordenação. Eu também vou botar um limite aqui, ó, para ele trazer apenas 10 registros. E eu também vou trazer aqui um toArray para ele forçar esse array aqui no retorno dos dados, beleza? Então, se tudo tiver dado certo, eu posso fazer o seguinte, ó, dar um console.log nesse meu movies aqui. Então, passar um movies aqui. E eu posso também fazer um retorno dessa minha API aqui, passando um res.status 200 e aí passando um JSON como retorno e trazendo aqui, ó, esse movies, literalmente essa propriedade para dentro ali. Eu vou ter que passar aqui, ó, o movies, ele aparentemente pode ser undefined, é isso que ele tá, pode ser perfeito. Ele tá reclamando disso aqui, ó, na real, esse data aqui, né, ó, que ele é o retorno, a tipagem de retorno ali da nossa API. Eu vou colocar como N aqui, ou simplesmente tirar esse retorno daqui, ele já vai funcionar e para de reclamar ali pra gente. Então, se eu acessar aqui nossa API agora, nossa aplicação, localhost /API /movies, ele já deveria conectar no nosso cluster, no nosso banco de dados e trazer as informações como acabou de acontecer. Então aqui, ó, olha aqui, ó, a metacrítica. Então ele ordenou aqui os 10 itens, os 10 principais filmes. Qual que é o título desse filme aqui, ó? Lawrence of Arabia. Eu não conheço esse filme. Isso aqui é um filme de verdade? É isso mesmo, ó. Então, é um filme nota 100 aí pra vocês que quiserem sair com a recomendação de filme desse vídeo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu falo bastante. Eu quero que vocês me deixem um feedback aqui embaixo também. Então, eu gosto de trazer esse entendimento um pouco mais detalhado em alguns pontos, para que todo mundo fique no mesmo nível. Então, se você gostou desse conteúdo, por mais que seja uma conexão mais simples, mas um conteúdo mais denso, deixa seu like, deixa um comentário aqui, que isso vai me ajudar demais. Então, ter esse feedback é super importante. E eu vou ficando por aqui e até uma próxima. Fui!